Bom, meu nome é Neila Gomes, sou do MNLM, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, sou dirigente nacional, 14 de janeiro de 2021, Manaus, Amazonas. Um dia que foi de muita dor, de muita aflição para o povo que está enfrentando o Covid, para o povo que está doente nas UTIs, nos prontos-socorros da cidade de Manaus. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio. Foi uma aflição só, tudo que aconteceu. A gente tinha anúncio de que iria faltar oxigênio, mas a gente pensou, foi nos garantido pela mídia que iria ser sanado esse problema. No entanto, as pessoas ligavam desesperadas de dentro dos hospitais, profissionais de saúde, dizendo que faltava 3 horas, que daqui a 3 horas, no pronto-socorro 28 de agosto, não teria mais oxigênio. Então, os familiares indignados, se revoltando, ficaram no entorno do pronto-socorro 28 de agosto e o governador mandou a polícia ir lá fazer o cordão de isolamento e impedir uma revolta, né? No hospital, a senhora nem queira saber que a gente só tem 3 horas de oxigênio. Se esse oxigênio acabar, vai morrer muita gente aqui dentro. Se a senhora vê aí, aí embaixo está cercado de polícia para as pessoas não invadirem aqui. A gente tá muito aflita, tá muito angustiante. A senhora já pensou, eu nunca tinha visto numa situação dessa, eu nunca me vi, mano. Assim, eu trabalho aqui quase 12 anos, mano, aqui dentro, eu nunca tinha visto isso. Eu queria passar um pouquinho de como essa situação chegou ao estágio que chegou. A gente quer relatar um pouquinho, passar nossa impressão da vivência do dia a dia, dessa situação de calamidade. Primeiro a gente foi lá atrás, o sistema de saúde daqui do Amazonas, a gente é conhecedor que teve um desvio de quase 500 milhões, né? Na operação, a operação Maus Caminhos deflagrou isso, veio à tona esse desvio das terceirizadas com o então governador da época, que desviou quase 500 milhões. Depois a emenda constitucional que congela os gastos de saúde também por 20 anos, contribuiu ainda mais para que o sistema todo já estivesse colapsado. A primeira onda, que foi em abril, nós chegamos no maior pico, nós chegamos a 144 mortos dia. E aí a gente observou que a gente vivenciou no dia a dia que havia uma certa negação da pandemia, né? Eu acho que o povo estava muito sendo enganado, né? Por corrente de WhatsApp, por grupos que manipulam, né, o povo diuturnamente por esse pensamento, né, que é o pensamento também que reproduz um pouco essa visão do presidente de negar a ciência, não reconhecer o perigo do vírus, de não querer usar a máscara, né, de continuar sua vida normal, querer ir, né, nos locais, nas igrejas, né, nos shoppings, nos comércios, e continuar sua vida como se não houvesse pandemia. Então, tem alguma coisa a ver com isso, porque, infelizmente, aqui o pessoal ainda defende muito esse governo que a todo momento sabota, né, o governo federal que sabota
a possibilidade de a gente ter acesso à vacina, né? Fica dizendo que é uma gripezinha. Então, o povo bebe muito dessas informações e acaba entrando nessa onda de negar, né, o perigo do vírus. E a gente acompanhou isso, né? Por outro lado, tanto o governo do estado como a prefeitura não fizeram por onde se unir, né, para fazer um bom combate ao vírus, né, fazendo a fiscalização quando fosse necessário. E o que a gente sente é que o poder econômico acabou enquadrando mesmo os dois poderes. Aliás, os três, né? Porque a gente sabe que o governo Bolsonaro é apenas um fantoche na mão do poder econômico para, de certa forma, iludir o povo e fazer o povo entrar nesse precipício de negar o vírus. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, aqui a Assembleia Legislativa reconheceu as igrejas como serviços essenciais em plena pandemia, né? Então, quer dizer, tinha igrejas que sim, garantia 30% do seu quantitativo de fiéis, usavam máscaras, né, álcool em gel, mas eram poucas. A grande maioria não fazia não tinha esses cuidados. A gente via pessoas, templos pequenos, lotados, com pessoas sem máscara, de certa forma desafiando, né? Desafiando a ciência, né? E botando toda a sua fé para que ele seria protegido pelo divino. Há outro fato que a gente tem que considerar como o que agravou essa situação foi a abertura das escolas de quinto ano até o 2º grau, as escolas estaduais. Então, se aqui na capital a pandemia já estava diminuindo, essa questão da abertura das escolas em todos os municípios fez com que a pandemia se alastrasse tanto na capital como até nos municípios, mais ainda nos municípios do interior, que são 62. Esse daí foi um dos elementos que a gente considera que também deu espaço para a proliferação do vírus. Outra coisa foi que durante a campanha não havia nenhuma fiscalização nos municípios contra a aglomeração. Não havia canais de denúncia, né? Então, isso fez com que aumentasse o número de contagiados. Outra situação que a gente pode mencionar como também agravante dessa situação do vírus, essa questão do poder econômico. Chegou, muito depois das eleições, já era tempo do governador, do prefeito, abrir o fecha tudo, lockdown, para poder diminuir a quantidade de contágio, né? Eu particularmente acho que se tem uma pessoa morrendo por conta de Covid, já é motivo suficiente para parar tudo, porque a vida em primeiro lugar. Mas esse sistema entendeu que as pessoas devem continuar produzindo, tem que ir atrás do seu lucro e tudo mais. A gente também entende que tem que ter um certo subsídio para o pequeno empresário, tem que ter a continuidade do auxílio emergencial, porque não tem como o povo ficar em casa e passar fome. Então, essa pressão pela sobrevivência fez que o povo também fosse para a rua, fosse buscar sua sobrevivência, apesar da pandemia. Então, não se pode culpar apenas o pequeno comerciante ou o povo mais humilde, porque as pessoas iam atrás de algum a fazer para poder se sustentar, né? A gente, quando chegou o final do ano, as pessoas saíram às compras, pegaram o 10º e foram. Então a gente via a mescla desse negacionismo com mais
a vontade de comprar e o pessoal superlotando os shoppings, o centro da cidade, na periferia, os centros de comércio da periferia. A gente via muito esse trânsito de pessoas, né? Festas noturnas, né? Festas clandestinas, e o povo sempre sem esse sentimento de proteção, né? A gente chamava atenção, mas o povo continuava sua vida normal, como se não houvesse mais o vírus. Bom, chegou dia 25, o governador quis, né, já diante da tragédia, né, o governador quis fazer um fechamento de tudo. Só que os comerciantes se revoltaram, colocaram seus funcionários para ir para as ruas, para poder impedir o fechamento, porque eles tinham feito compras para o Natal, para as festas de final de ano, eles estavam com estoque e não queriam ter prejuízos, né? E o trabalhador também precisando do seu salário, né? Pensando que já em dezembro ou janeiro não iriam receber mais o seu auxílio emergencial, então também engrenou. Então, em vários lugares houve paralisação para a volta à atividade comercial. Que assim, começou a vir já o reflexo desse período, e aí começou a aumentar o número de mortos. Quando foi dia 28, eles pararam, fizeram. Mas isso foi parcial, essa paralisação, esse fechamento foi parcial, não foi como deveria ser. Até porque as festas de final de ano, o povo continuou a fazer a confraternização de final de ano. E hoje nós estamos, assim, estarrecidos, né? Porque nós já nesse período de dezembro até agora, nós já temos por volta de 1.000 óbitos, né? Que diretamente ou indiretamente estão falecendo por conta do colapso nos pronto-socorros, né? Não tem leito, nenhum leito de UTI, nenhum aparelho de ventilação pulmonar, tem pouquíssimos tomógrafos. E assim, até o prefeito também, o antigo prefeito Arthur, ele desfez, né, o hospital de campanha, que era um hospital, que era uma estrutura paga a um sistema privado. E a gente implorou, a sociedade científica implorou para que eles deixassem aberto o hospital de campanha, mas não deixou, né? Hoje nós estamos vivenciando um caos. Várias pessoas morreram, né? Tem pessoas, o Sindicato dos Médicos fala em 40 pessoas, mas já confirmada 19. E tem as pessoas que, por conta da falta desse oxigênio, temporariamente, mas que conseguiram sobreviver, se conseguiram sobreviver, mas vão ficar sequeladas, porque ficaram alguns minutos, algumas horas sem o oxigênio. A gente não pode, em hipótese nenhuma, negligenciar os cuidados. E a gente tem que primar pela vida. Não tem nenhum estado aqui no Brasil que está, pelo menos que a gente acompanha nas divulgações aí, que está com o mínimo de contágio. Está estagnado, né? Não está crescente, mas está estagnado. E estados como o Amazonas, só há uma crescente nessa questão do contágio do coronavírus. A gente passa para vocês esse relato porque a gente não quer que aconteça no resto do Brasil, nos demais estados do Brasil. Esse caos que chegou na cidade de Manaus. Tá, a gente quer resolver a falta de estrutura, né? A falta de UTIs que tem aqui no Amazonas. Mas não é levando para outros estados, com esse perigo da mutação do vírus, que a gente não sabe se é isso que está ocasionando essa quantidade de mortos, de óbitos aqui na cidade de Manaus, a gente não sabe
se é por conta dessa mutação. E aí, o Ministério, junto com a FVS, leva para os hospitais universitários, que é de influência do governo federal, leva os pacientes, levou 30 pacientes do Amazonas, né, para o Piauí. Essas pessoas vão ficar lá sem ter parentes próximos. Então, o parente vai ter que sair daqui para dar uma acolhida. Esse daí é um dos problemas. O outro problema, seríssimo, é que pode haver um contágio dessa mutação, né? Tanto que o governo do Pará não está querendo que o povo, o amazonense, chegue lá, né? E ele não fez esse fechamento de todos os estados. Então, tem alguma coisa estranha nisso, no mínimo. A outra questão que a gente acha que é mais pertinente, que ao invés de levarem 30 pessoas para o Piauí, mais 30 para outra cidade, para o DF, que houve um relato de uma militante nossa que disse que o parente dela ia para o DF, não seria mais interessante se as Forças Armadas, se o FVS, o Ministério da Saúde trouxesse estrutura para a gente? Nós estamos precisando de médicos, nós estamos precisando de enfermeiros, da linha de frente. Eu acho que essas pessoas, esses profissionais, já deveriam até vir vacinados, já que a vacina já está saindo em vários estados. Já deveriam vir vacinados para atuar aqui no Amazonas. E que os estados pudessem nos ceder, nos emprestar estrutura, aparelho de ventilação, tomógrafo, que nós não temos aqui. Entendeu? Ao invés de a gente levar os nossos doentes, teria que vir a estrutura até o Amazonas. Era o mais viável. No entanto, agora estão fazendo dessa forma. A gente quer salvar vidas, mas a gente acha que tem formas mais viáveis de salvar vidas. E talvez a gente pudesse dobrar essa salvação de vidas, né? Trazendo essa estrutura para cá. Os fascistas decidiram nos matar, sufocado, logo nós que temos o pulmão do mundo. Fora Bolsonaro genocida, pois brasileiro nunca desiste, nós vamos viver. O governo assassino e negacionista matou mais de 200 mil pessoas. Sim, deixou mais de 200 mil famílias enlutadas. E sim, foi responsável pelas 40 mortes das pessoas que morreram sufocadas nos pronto-socorros de Manaus, por falta de oxigênio. Então só nos resta gritar fora Bolsonaro e exigir vacinação já para todos, porque isso é uma questão de humanidade.